Gente, eu vou pedir para vocês também colocarem o nome e a igreja de vocês no chat para registro. E, mais uma vez, agradecer aí a presença de vocês, a disponibilidade. Nós hoje estamos chegando ao último dia, né, desses 3 dias do workshop que a Como é que está desenvolvendo em relação ao planejamento e desenvolvimento das UMECs. Primeiro dia nós falamos sobre o sonho, né, a visão que deve estar nos nossos corações. Ontem nós fizemos uma parte mais técnica, né, em relação ao planejamento, o que é o planejamento, como montar um planejamento, ideias, como organizar um projeto, calendário e tudo isso. Hoje é a parte do fogo, mas não é o fogo que queima, é o fogo no sentido de disparar, de atirar, de ação, de realização. Hoje é o dia que nós vamos ver algumas questões mais práticas de como a gente pode desenvolver o nosso trabalho, né, como mocidade local, e como a gente tem feito esses 2 dias, será em torno da troca de informação, ouvindo vocês, o que vocês já têm feito, o que vocês podemos aproveitar, o que, que não, e saber que, como a gente falou, né, aqui é o arroz com feijão. O arroz com feijão, tem gente que come o feijão em cima do arroz, tem gente que come o arroz do lado, tem gente que come o feijão em cima, o feijão embaixo, por aí vai. Não pode esquecer a farinha, né, para alguns nordestinos. Mas, enfim, para nossa noite, a abertura, né? Tem um texto que acho que significa muito para a gente, está lá em Mateus, no capítulo 13, que fala, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu de pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu na boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, e ouça. Então, é Mateus 13, te leu aí do capítulo, do versículo 3, né, até o 9. Isso, até o 9, se não me engano. Como os irmãos sabem, é uma passagem bastante conhecida e recorrente na nossa mente. Jesus está ensinando ao povo. Logo após isso, para a gente que, assim, a gente já tem aqui um grupo que é seleto, né, em relação à vida de igreja, já conhece bem, fica fácil pegar um texto desse e já entender a explicação. Ainda mais quando nós temos conhecimento dos versículos 10 em diante. Mas, para aquele povo, os próprios discípulos de Jesus, ao ouvirem isso, eles não entenderam do que Jesus estava tratando ali. Tanto é que quando não está aqui, mas os irmãos sabem, que logo depois aí tem a explicação do que é cada coisa. Quem é o semeador, o que é a semente, o que é o primeiro tipo de solo cheio de duro, né? Na verdade, o primeiro é o duro, quem é o pássaro. Depois tem a explicação do que é a terra cheia de pedras e a situação da planta que morre, as, os espinhos, né, onde cai a semente, e também a boa terra. Tudo isso está explicado depois, sendo que os discípulos mesmo não tinham ideia do que se tratava. Mas nós, graças à misericórdia de Deus, já temos isso em nossos corações. Mas eu queria me apegar a esse versículo 8. O versículo 8 que fala que caiu em boa terra e deu fruto a um a 100, outro a 60 e outro a 30. A mesma terra
ela produziu fruto de uma proporção diferente. Isso é a reflexão que a gente precisa fazer. E eu espero que tenham visto, né, o vídeo que coloquei lá no grupo mais cedo, de como a gente desenvolve a nossa vida, né? Ali tem um básico, tem o, não lembro se é o melhor, o bom, depois vem o bom, depois vem o perfeito. Enfim, como a gente tem desenvolvido e como a gente tem refletido em relação à nossa dedicação, né? A gente tem dado o básico, a gente tem feito o melhor, ou a gente ainda sempre vai poder aperfeiçoar. E, de fato, meus irmãos, nós sempre vamos poder nos aperfeiçoar naquilo que nós temos feito. Para a parte de hoje, como a gente está falando, é uma parte de realização. E para a realização do desenvolvimento da nossa mocidade local, a gente não pode nunca esquecer de tudo que a gente já viu antes. Isso aqui, é como a gente falou, não é um dia mais importante de todos, mas é como se fosse um telhado. É um telhado, é um teto. O teto é fundamental para a nossa vida, para a nossa casa, mas sem as paredes, sem os fundamentos, não tem teto. Então, enquanto no primeiro dia nós falamos sobre visão, sobre a questão dos sonhos, nós estávamos cavando, né, para fazer os fundamentos. E ontem nós vimos as questões de planejamento, de como organizar, são as paredes. E hoje a gente está chegando no teto. E para esse teto, a gente quer apresentar para vocês um método, e um método que assim, a gente tem percebido que tem dado certo. Eu não sei, eu queria ouvir vocês em relação a este livro. Quantos conhecem ou não conhecem esse livro? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu Então, conheço. o Carlos conhece. Eu conheço, estava até tentando comprar esses dias, mas não é a mesma capa. Ah, essa capa é da antiguidade. E você conheceu como, Bona, esse livro? Foi através de uma aula, e eles indicaram, eu estava falando sobre discipulado, bem parecido com tudo que a gente tem falado, né, nesses dias. Ah, E aí foi nessa aula que eles indicaram. E numa outra vez também, num outro podcast que eu estava ouvindo, na Deezer, também indicaram. Então, foram duas indicações. Teve uma outra indicação de uma pessoa possível. Então, foram indicações que eu fiz. E, se eu não me engano, o Lucas falou na primeira aula, né, dele. Ou não, é, estou enganada. deve ter falado. E assim, a gente Foi vai. isso. Então, deixa eu usar aí mais uma indicação para você aí do livro. Gente, esse Oito Hábitos chegou para a gente numa aula, e assim, sobre a questão, né, de pequenos grupos, discipulado, tudo isso para a gente. Eu fiz essa matéria, eu fiz com o Carlos, então a gente conheceu, acho que juntos, essa matéria, esse livro. A gente teve que fazer um trabalho em cima de todo esse livro. E aquilo que a gente pensou que seria, eu, né? A gente não, vou falar por mim. Eu pensei que seria horrível, porque eu estava bem naquela vibe de tipo, ah, não, esse negócio de 8 passos, 7 passos, 50 passos, eu falei, isso aí é muito chato. Autoajuda não. Não, não, não. Mas não tem outro nome, né, para para colocar para melhorar. Mas são hábitos que o autor vai tratar com a gente, como a gente precisa transformar algumas práticas em hábitos, né, que seja algo natural em nossas vidas. A gente traz aqui para essa noite, pensando no trabalho como mocidade.
e aí cada um vai, aquilo que a gente falou, vai usar o feijão como achar mais interessante. Então, sonho, oração, convite, contato, preparo, mentoreamento, comunhão e crescimento. São os 8 hábitos que, com fé em Deus, nós vamos conseguir essa noite tratar, mesmo que superficialmente, dar uma introdução no assunto para questão prática da nossa mocidade local. Sem mais demora, né? Porque a noite é uma criança. O primeiro hábito, gente, a gente já falou muito sobre isso. Nesses 2 dias a gente falou muito. Que é o hábito, ele fala sobre sonhar. E o sonho que a gente precisa sempre mencionar é que não seja algo feito e acabou. Dormi, sonhei, acabou. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que seja um sonho contínuo. E esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Meu sonho é que nós sejamos um grupo de jovens que ama a palavra, que vive a missão e se esforçam para viver em comunhão. Esse é o meu sonho, né? Pode estar mais para visão e missão, né? Mas, enfim, é bem perto do que a gente viu nos outros 2 dias, que é sempre focar na palavra, na missão e comunhão como os 3 fundamentos que a gente pode utilizar e pensar para a nossa mocidade local. Mas cada um de nós temos o direito a sonhar o que a gente quer. E isso aqui é o básico, né? E a gente quer sugerir para que nós, todos juntos, sonhemos com um grupo de jovens que alcance novas pessoas. É um grupo que precisa sonhar com a busca da multiplicação do seu grupo. E é algo que eu acho que está faltando de uma maneira geral, essa reflexão. A gente meio que perdeu a esperança, perdeu o norte, no sentido de que não é o conforto aqui da nossa salinha, do nosso culto, do nosso encontro, mas nós precisamos sonhar e sair daquilo que é habitual, daquilo que é o nosso encontro com as mesmas pessoas, com as mesmas práticas. Eu estou falando, mas quem quiser pode mencionar ou levantar a mão. Em relação ao sonho, a gente já falou bastante, mas essa é só superficialmente esse ponto que eu queria falar com vocês. O segundo hábito é um hábito que a gente fala muito, mas não consegue praticar como a gente queria. A gente quer deixar essas sugestões de oração, no sentido de orar diariamente pelos jovens da nossa igreja. E aí a gente já começa, na nossa oração, colocar o nosso sonho. A gente precisa orar para que os nossos jovens amem a palavra, vivam a missão e cada vez mais se esforcem, né? Busquem a vida em comunhão. A nossa oração precisa também ser para que os nossos jovens eles busquem novas pessoas. Lembra que a gente está falando que uma coisa puxa a outra? Então, se o nosso sonho é termos jovens que amam a palavra, que vivam a missão e que se esforcem pela comunhão, e também o nosso sonho está em que esses jovens, nossos jovens, eles busquem a multiplicação, busquem novos contatos com novas pessoas, a gente precisa apresentar isso em oração diante de Deus. Então, a gente precisa orar diariamente para que os nossos jovens alcancem novas pessoas. A gente precisa orar para que os jovens tenham essa mentalidade da importância da multiplicação. E aí a gente pergunta, eu queria ouvir vocês. Vamos orar mais. Vocês têm
prática de um horário fixo para a oração, um local fixo, ou não? Tipo assim, tem gente que consegue conciliar, ó, dia de segunda eu tenho tal compromisso, eu oro de manhã, aí ou então de noite. Vocês têm essa prática, um horário certo, assim como muitas pessoas conseguem, ou não? Igual Salmos e Hinos. Salmos e Hinos fala, né? Bem de manhã, enquanto o céu sorri. Eu, particularmente, faço da seguinte forma. Oro de manhã, então, logo pela manhã ali, depois que eu faço meu café, que eu desperto, porque eu só acordo depois realmente que eu tomei meu café. Então, eu preciso orar justamente depois ali do café da manhã. Então, eu dedico um horário de oração, leitura da palavra, e aí eu vou para as aulas do seminário. Então, durante a semana eu faço isso, com exceção da quinta-feira, que quinta-feira é o dia que a aula começa mais cedo. Aí mistura todo o agendamento aqui. Então, assim, eu tento manter essa rotina, mas lógico, o planejamento é esse, mas nem todos os dias eu consigo. Então, tem dias que eu preciso migrar o horário, aí eu dedico em oração mais à tarde, a depender das demandas do dia. É isso mesmo. E eu acho que é importante, a gente está aqui com um grupo comprometido, né? E a gente precisa também deixar explícitas as nossas dificuldades, né? Quanto a isso. A tornar a nossa vida esse hábito, essa busca por uma vida de oração. E, assim, o autor do livro ele vai direcionar e sugerir para a gente ter horário fixo, local fixo e fazer esse monitoramento do que a gente tem apresentado diante de Deus. Não cabe mais hoje caderno de oração, né, em muitos casos, mas pode ser um celular, né, um aplicativo de oração, no sentido de a gente ver o testemunho, né, a gente testemunhar a obra de Deus em nossas vidas. E eu posso testemunhar, assim, particularmente, eu apresentei, né, diante de Deus uma situação no meu trabalho e graças a Deus ele trouxe assim uma melhora significativa nos relacionamentos no meu ambiente de trabalho e era algo assim que dificulta muito, né, nosso dia a dia. Mas isso ficou marcado, né, como uma resposta de oração diante de Deus. Então, meus irmãos, eu queria também aproveitar esse momento para a gente parar um minutinho por conta disso, apresentar a Deus diante. A gente já orou logo no início, né? Mas orar pela nossa juventude nesse momento. Pai, nós queremos agradecer, louvar o teu nome, pela tua misericórdia e tua graça, Senhor. Obrigado pela rica oportunidade de estarmos sempre que quisermos falando contigo. E agora, Senhor Deus, não é diferente. Queremos te rogar, Senhor Deus, que, como vimos aqui, que consigamos ter uma prática de oração que seja, Senhor Deus, conforme o teu querer. Tua palavra nos mostra, Jesus, nosso irmão, teu filho, que ele vivia em oração, vivia em relacionamento contigo, e como isso é essencial para as nossas vidas. O Senhor nos dá muitas capacidades, muitos dons. O Senhor nos capacita de maneira que, às vezes, podemos fazer coisas que possamos até pensar que consigamos fazer só, mas não, nós não podemos fazer nada sem Ti. E é por isso que nós queremos orar, Senhor Deus, e rogar pela Tua dependência. De um modo geral também, Senhor Deus, te pedimos pelas jovens, Senhor Deus, da Congregacional do Brasil, que assim como nós falamos, que tenhamos esse entendimento, esse amor pela palavra, esse desejo de vida pela missão e também, Senhor Deus, esse esforço para estar em unidade e em comunhão uns com os outros. Reaviva em nós, Senhor Deus, o princípio, o desejo de estarmos em busca da multiplicação. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja. Passado o
segundo hábito. O terceiro hábito, ele é o convite. E eu queria ouvir vocês novamente. Por qual motivo precisamos convidar pessoas para o nosso grupo? Queria ouvi-los quanto a isso. Parece óbvio, né? Mas eu quero. Gente, fale, pelo amor de Deus. Está gravando. Não mate vergonha. Acho que um motivo para a gente convidar é porque a gente não consegue fazer o trabalho sozinho, né? A gente trabalha muito melhor em equipe. Isso. Acho Bom, que é um ajudando o outro também. uma busca de ajudar uns aos outros. Eu penso também em encorajamento, sabe? Porque quando é você sozinho e o dia mal chega, porque o dia mal sempre chega, fica muito mais fácil quando você tem alguém que você pode desabafar, abrir o coração e a pessoa até lhe lembrar, né? O por que suportar, né? Por que suportar o dia mal? Porque tem um propósito muito maior. Ótimo, ótimo, isso mesmo. Nós precisamos, né, viver a prática do convite para nos fortalecer, ganharmos, aumentarmos, né, em unidade, termos mais pessoas para nos ajudar, né, e, como diz o texto, né, não é bom a gente viver sozinho. E esse livro, ele apresenta para a gente uma, uma pesquisa, e aí a gente vai precisar pensar um pouco sobre isso. É uma pesquisa que ele fala que dura em torno de 30 dias. Se não, a média que ele faz, tá? Num grupo, numa média de 30 dias, a cada 25 pessoas que eram convidadas, 15 pessoas confirmavam participação no grupo. Dessas 15, 10 iam. Dessas 10, 5 se tornavam frequentes. Então, assim, eu fiquei olhando essa pesquisa e pensei que possivelmente os nossos grupos podem estar experimentando um pequeno, um não crescimento, ou até decréscimo, justamente porque a gente não tem chegado nessa média. Às vezes a gente faz 1, 2, 3, 4 convites que faz. Nessa média, né, se a gente fosse usar como uma proporção, claro que não é um padrão, mas serve como uma ideia, é por aí que o pessoal não vem, porque a gente precisa, como o semeador, lançou quantas sementes? Né? Ele lançou várias sementes. E agora vamos pensar, na proporção, foi de 25%. 25% caiu em terra boa. E desses 25%, foi um tipo de solo, ainda teve quem deu por 100, por 60 e por 30. Então, o nosso chamado é semear. E semear no sentido de convidar pessoas para o nosso grupo. E às vezes a gente pode refletir, não quero demorar muito, mas a gente precisa refletir o que nos impede de convidar as pessoas para estar no nosso grupo de jovens. E a gente vai precisar superar essas dificuldades. É possível convidar uma pessoa por semana para o nosso grupo de jovens? Gente, eu acho que é possível. Eu faço? Não faço. E aí fico, assim, fazendo, preparando material, eu estava me afiando também, porque a gente vai se confrontando. Como a gente vai se conformando com a situação. É possível, gente, convidar uma pessoa por semana. E aí o livro ele ainda vai trazer para a gente os caminhos que nós precisamos trilhar para esse convite. Pode falar. Marcos, rapidinho. Será que a gente deixa de convidar porque a gente não confia mais na mensagem que a gente está transmitindo?
E por isso a gente tem receio de convidar as pessoas para ouvir a mensagem que a gente está transmitindo. Uma provocação, né? Exatamente. Assim, por que não? Eu falo por mim, não estou falando de ninguém, estou falando por mim. Por que não o convite? Por vergonha? Por não, por tipo, poxa, depois a pessoa vai me dizer ou não? Aí a gente tem que encarar que aquela situação, não, a gente já tem, se a gente não falar de fato. Mas a gente precisa abrir a boca e testemunhar. Seguindo rapidinho, né, em relação ao convite, o livro ele vai conduzir a gente para uma prática de um convite irresistível. Não é a graça irresistível, tá? É um convite irresistível. Como é que ele é formatado? É tipo, a gente precisa preparar, apontar e fogo. Não é sair atirando uma pessoa que a gente não cria um vínculo, a gente não cria um relacionamento. Vamos lá na igreja? E aí? Gastou. É isso que o, o livro vem nos fazer refletir. Ele fala para a gente ir ganhando as pessoas primeiro, para a nossa amizade. A gente traz a pessoa para mais perto da gente, o lanche, né? Ele fala assim, o autor do livro até fala isso, não no livro, em uma mensagem. Não despreze o potencial de um lanche. Uma saída, um passeio, alguma coisa que a gente precisa ganhar a pessoa, a nossa amizade. E depois de ganhar a amizade, ele fala assim, precisa trazer ela para o grupo. Traz ela para o grupo. E depois do grupo, a gente introduz na igreja. Claro que isso não é um padrão. Vá, Bona, pode falar. Então, boa noite, é isso. Eu não dei boa noite para quem eu não falei ainda. É engraçado que como eu disse, eu ainda não li o livro, né? Mas a gente tem conversado, a gente tá tentando buscar uma reestruturação da nossa UMEC, né? E, e aí a gente estava pensando em estratégias, né, para que esse ano de fato seja um ano diferente e a gente experimente coisas novas e tudo mais, e entendendo, trazendo à memória aquilo que a gente acertou, aquilo que a gente não acertou para fazer melhor, sabe? E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso. Cara, por que que a gente não convida? Foi até uma amiga, né, da UMEC que a gente estava conversando sobre isso e ela falou, por que que a gente não convida, a gente não marca um passeio, uma trilha, né, porque a gente gosta muito, porque a gente não marca uma trilha, convida para que esse convite seja uma abertura para chegar na igreja, porque a gente sabe que muitas das vezes há a vergonha, né, de chegar a ir à igreja. A gente ouve muito isso de pessoas que a gente convida lá próxima à nossa lá na nossa comunidade, né, lá no nosso bairro. Não, eu estou ouvindo daqui, eu ouço da minha casa, eu passo, ouço e me dá muita vontade de entrar, mas eu não consigo. E a gente percebe essa vergonha, sabe? E aí a gente pensou exatamente nisso, no passeio, né? Nessa trilha, nesse algo diferente, fora dos muros da igreja, né? Da igreja física, ela ser um caminho, uma abertura para que esse convite siga para dentro da igreja, para dentro dos muros, né? E aí seja somente uma abertura mesmo. E a gente, de tanto já está fazendo passeios com a gente, está conhecendo já a galera, a pessoa se sente mais à vontade em estar lá. Pô, caramba, essa galera é diferente meio, me senti muito bem, me senti à vontade, quero estar mais próximo, quero estar mais perto. E aí eu vou lá, eu vou na igreja dela, entendeu? Então, usar realmente, intencionalmente, sabe? Esse tipo de estratégia para ganhar aqueles que a gente encontra essas dificuldades. Tá, é isso mesmo. Assim, completando, Bona, às vezes é o risco que a gente corre, não
eu falo por mim, tá? Tudo que eu estou falando por mim. É tipo ficar aí, né? Tipo na friend zone. A gente precisa testar e testar não, a gente precisa avançar e pensar em como apresentar o evangelho de maneira direta e rápida. 3 minutos, 5 minutos para a apresentação do evangelho, do que foi a sua vida, um testemunho. Nessas ocasiões é que vão começar a despertar na pessoa. Não é tipo, no primeiro encontro, eu vou, cara, quero falar de Jesus para você. Vai dar certo em alguns casos, gente? Vai dar certo. Mas eu estava refletindo, não sei se vocês conhecem um filme chamado. Eu esqueci o nome, só lembro em inglês, Interception. Visão, visão, meu Deus, qual é o nome do livro? Filme? Leonardo DiCaprio, O Sonho Dentro do Sonho. Acho que você vai lembrar, né? Lembra? Tá bom, peraí, não atira. Tá vendo? Lembra? Ilha Ninguém do lembra? Medo. Hã? Tá bom. Agora é só se preocupar em chegar lá. Ninguém Eu só lembra? tava lembrando da Ilha do Medo. Não é Ah, isso é não, A né? Origem. Pra cá, aqui. A Origem, tá? A Origem, ela vem... tem uma cena que ele fala sobre como colocar, tipo assim, uma ideia na cabeça de alguém. A ideia do filme é basicamente essa. E aí ele vai entrando num sonho, aí dentro do sonho a pessoa dorme, aí sonha dentro do sonho, e aí começa essa... Mas até a ideia de uma inserção. E a gente precisa disso. A gente precisa ir entrando na vida das pessoas, convidando as pessoas para dentro da nossa vida, ao ponto de a gente chegar lá no íntimo, no coração da pessoa e inserir o evangelho. Então a gente precisa, com intencionalidade, preparar e viver o convite. Isso não vai ser de um dia para a noite, vai ser. A gente está falando do hábito. O convite precisa ser um hábito. E o hábito e o convite não vai ser do dia para a noite. Como foi falado aí, ó, voltando para dar tempo de passar. 30 dias, 25 convites, 15 confirmaram, 10 estiveram presentes, para só 5 se tornarem frequentes. O quarto e último hábito que a gente precisa pensar é o contato. O contato significa o que para vocês, né? Eu vou adiantar essa parte, e assim, eu não gosto de dar exemplo pessoal, mas eu vou contar um caso. No meu trabalho, teve um colega de trabalho esse ano que ele teve um câncer. Ele passou por um problema de câncer. E foi um câncer assim, tido como leve. Dá um susto e tal, fez quimioterapia, fez radioterapia, mas descobriu logo no início, foi no esôfago. E ontem a gente estava organizando, né, a questão do final de ano, confraternização, amigo secreto, sorteou ele e tudo, e ele chegou e falou, não vou, tire meu nome. E tirou o nome dele. E não vai para a confraternização do trabalho. Uma empresa gigante, com 9 pessoas. E aí, ontem de noite ele me ligou. Falou, Marcos, na empresa, a única pessoa que foi me visitar foi você, quando eu estava doente. Assim, não é mérito meu. Isso é o evangelho. Mas aí vem a importância do contato. A gente precisa refletir como é importante a gente fazer contato com as pessoas do nosso grupo. E aí a gente precisa refletir. A gente só faz contato com as pessoas do nosso grupo, a gente só liga, manda uma mensagem quando a gente precisa de alguma coisa ou quando há alguma falha, ou a gente manda uma mensagem para saber como é que tá aí as coisas. E aí o trabalho, e sua mãe, sua esposa, e seu filho, ou a gente só vai com demanda para as pessoas. Como tem sido os nossos contatos, o nosso hábito, né, de fazer esse contato. E vai ficar reflexão para a gente.
desenvolver e levar isso para o nosso grupo, nosso grupo de jovens. A importância de fazermos contato. Teve um visitante, é bom a gente manter uma prática, uma rotina de contato com essa pessoa. E, além do mais, buscar os pontos de contato com os nossos contatos. Quer seja um time, quer seja uma comida, a gente vai buscando formas de manter contato com essas pessoas. É a nossa função. E hoje, gente, tem várias formas de fazer contato. WhatsApp, Instagram, mandar uma música, uma mensagem, uma chamada no Zoom. Estou aqui vendo, gente, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E sempre que possível, o pessoal. Aí essa frase é uma frase que o autor do livro fala muito. You can do it. Você pode fazer isso. Você pode ter sonhos, você pode orar mais, você pode buscar fazer mais contatos e você pode ter qual outro? Convidar mais pessoas. Deu um branco aqui. Gente, esse é o primeiro tempo do nosso encontro. Demorou mais do que a gente imaginou, mas eu acho que as dúvidas e sugestões elas já foram sendo apresentadas, né, durante a nossa fala. Mas alguém quer alguma coisa falar mais? Que senão eu já passo para Lucas aí, que tá com a missão aí de correr. Vai lá, Lucas, corra. E aí, pessoal, boa noite. Rapaz, tudo bom? Bom, vamos lá que tem algumas coisinhas ainda para a gente conversar, mas eu quero tentar ser breve, né? Não correr, mas ser breve e tentar explicar da melhor forma possível aqui. Deixa eu só começar. Isso aqui. Todo mundo está vendo, né? Beleza. Bom, aqui é só uma breve recapitulação, né, do que a gente falou nessa primeira parte, né? Um pouco do sonho, oração, convite, contato, que são esses 4 primeiros hábitos, né, do líder eficaz, dos pequenos grupos. E agora nós vamos ver mais 4, né, que é o preparo, a mentoria, a comunhão e o crescimento. Então, começando pelo preparo, né? A gente falou bastante, né? O Marcos Paulo ontem falou bastante a respeito do preparo, a respeito, né, das programações e tudo mais. Mas, rapidamente, sim, só para a gente falar um pouco sobre o preparo, né? Que é o nosso quinto hábito. O preparo, ele vai dar oportunidade, né, para Deus agir. Né? Por quê? Porque quando um líder está bem preparado, né, com certeza a chance de Deus agir vai aumentar. Nós, como líderes, nós somos canais, nós somos instrumentos de Deus. Né? E quanto mais preparado nós estamos, melhor vai ser a comunicação, seja da mensagem, né, a maneira como Deus vai nos usar e tudo mais. Então, toda a parte de preparo ela é muito importante. Né? Então, seja na parte técnica, né, na parte do texto, na parte espiritual, na parte pessoal, né, isso tudo vai fazer total diferença aí, né, no agir de Deus, né, no meio do seu grupo. Também, a questão da preparação, ela acaba aumentando, né, a nossa confiança e também a fé, né? Isso é algo também que é muito importante para o líder, né? Que muitas vezes nós falamos, né, gastar tempo, né, se preparando, mas na verdade nós estamos investindo nosso tempo, né? Planejando a reunião, se preparando espiritualmente, se preparando ali biblicamente, né, para trazer a mensagem. Isso traz confiança, né?
na hora da gente pregar, na hora da gente tomar as nossas atitudes, né, aplicação também no nosso grupo. E também isso acaba também fortalecendo a nossa fé, né, à medida que nós vamos buscando, né, a preparação, isso também vai aumentando a nossa fé. A preparação também é algo muito importante que ela ajuda, ela dá credibilidade, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em algum lugar que, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, no ambiente de trabalho, enfim, né? Principalmente em escola, né? Faculdade a gente vê muito isso, né? Quando chega alguém para apresentar o trabalho e você sabe que está só enrolando, você sabe que não estudou e está ali lendo ali. Toda a parte que mostra desorganização, toda a parte que mostra ali a insegurança, né, e tudo mais, mostra que houve um despreparo, né? Ou a gente não sabe por quais motivos, mas houve um despreparo. E isso acaba trazendo não traz o crédito, né? Não traz a credibilidade. Então, a preparação ela ajuda a dar credibilidade, né, ao líder, ao grupo, ao ministério, mostrar a organização, né? Então, por isso que é muito importante a gente preparar bem, né, as nossas programações, preparar os nossos grupos, né, para que, por exemplo, chegue alguém visitante, né, e veja, nossa, olha como, né, tá assim funcionando perfeitamente, né, o líder ele sabe o que está falando, né, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo, né, então a preparação ela também ela é muito importante nesse quesito da credibilidade. Outro detalhe é que a preparação ela aumenta a qualidade, né, e então, é algo que também a gente precisa investir, né? Porque essa questão de preparação, ela envolve a parte de estudo bíblico, ela envolve pessoal ligado à parte de louvor, né? Mais ensaios, mais estudos, né? Então, assim, tudo que você prepara, né, com antecedência, que você planeja, que você se dispõe a fazer, né, mostra qualidade. E isso é algo que as pessoas acabam sendo visível nas pessoas, né? As pessoas acabam comprando, né, essa ideia, né? Diminui, por exemplo, as distrações, né? É impressionante, né? A gente trabalha com público jovem, né? Eles se distraem facilmente, né? Então, seja com alguém conversando ou com a correria. Então, assim, quando nós mostramos a preparação, né, vai diminuir também as distrações, né? Lógico que tem a distração natural, que é da idade, enfim, tudo mais, mas acaba diminuindo do que, por exemplo, uma correria ou uma falação, ou resolvendo tudo na hora do culto, na hora da programação, né? Isso acaba tirando a atenção, né? Sendo uma distração para as pessoas. Então, o preparo ele vai aumentar a qualidade desse encontro. E também a preparação ela vai mostrar o valor, né, do grupo, né? Porque se as pessoas chegam no grupo e vê que o líder não preparou, o líder não se preparou, o líder não preparou o lugar, não preparou o ambiente, ou está tudo desorganizado, mostra que para ele, aquelas pessoas que estão ali não tem tanto valor assim, né? Então, o preparo, ele traz a leitura, né, a preparação, toda a preparação, ele traz a leitura para as pessoas desse valor. Poxa, é tão cuidadoso, né, quando as pessoas olham, talvez, para um ambiente, né, onde o líder preparou tudo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, nos mínimos detalhes, as pessoas olham, nossa, né, ele pensou em tudo, né, pensou em cada detalhe, né, em cada ponto. Então, isso mostra, né, acaba também, né, impactando pessoas, impactando, né, os jovens, né, e também as pessoas que estão chegando, né, mostrando todo esse cuidado, esse preparo aí que nós devemos ter. E também, né, algo que não está aí no nosso slide, né, mas a preparação para hoje é o segredo do sucesso amanhã, né? Então, aí uma frase que o livro traz, né, que toda a preparação que nós fazemos hoje é algo que vai ter uma eficiência, né,
no futuro, é algo que vai trazer resultado. Então, é aquele negócio, né? Tudo que a gente planta, né? Nós colhemos, né? Então, é realmente preparar hoje para a gente realmente colher esses resultados amanhã, né? Assim como está escrito aí no livro. Antes de eu só abrir, né, para o pessoal às vezes quiser comentar alguma coisa, né? O que preparar, né? A parte pessoal, né? Que é algo que a gente fala, por exemplo, a parte pessoal, como que tá, eu preciso confessar algum pecado, né? Estou permitindo que o Espírito Santo domine minha vida, né? Tenho um coração agradecido pela oportunidade de liderar um grupo e todas as pessoas que fazem parte desse grupo. Estou disposto a aplicar a palavra em minha vida diária. Existe algum relacionamento que preciso consertar? Né? Isso é algo que o líder precisa estar sempre se preparando, né? Preparando pessoalmente, assim, fazendo essa autoanálise de como que ele está, né? Ainda mais lidando com esse público, né? Um público jovem, né? A gente precisa realmente estar se preparando na parte pessoal. Também na parte da ambiência, né? O ambiente também conta muito aí também para o sucesso dos nossos grupos, né? A atmosfera vai ou motivar ou vai quebrar a reunião, né? Então a atmosfera é muito importante, né? Tem um livro que eu indico muito para vocês, chama Ministério com Jovens, do Marcos Madalena, né? E ele vai trazer assim algumas dicas, né, do que fazer durante o culto, cultos temáticos, cultos de diversas faixas etárias, né? E uma das coisas que ele fala, né, é sobre um culto, né? Se você quer trazer um sentido de adoração, né, ali no início, para as pessoas se concentrarem, para as pessoas é, é, realmente assim se conectarem com Deus, né? Então coloca um louvor, né? Vai começando com um louvor mais calmo, um louvor de adoração, onde as pessoas vão entrando ali no local do, do culto, né? E vão poder ali realmente adorar, orar a Deus e tudo mais. Porque muitas vezes a gente acha que dos jovens vão fazer tudo animado, pá, pá, pá. Só que aí o maior intuito não é só apenas ser animado, mas eles terem um momento com Deus, eles, né, a parte do culto ao Senhor. Então, se a gente não pensar em toda essa atmosfera, em toda a ambiência, né, e isso realmente é algo importante e que a gente precisa, né, prestar atenção, precisa se preparar para isso, né? Tem que ser um local, né, preparar um local limpo, confortável, né? A gente tem que pensar em tudo, né? Tudo que está ali, tudo que talvez possa distrair, né? Muitas vezes a famosa luz de LED, máquina de fumaça, às vezes ela mais distrai do que, né, atrai as pessoas, né? Então temos que pensar nisso também. E também a nossa agenda, né? Preparar a agenda, né? O Marcos Paulo falou das agendas e tudo mais. Então, tem que estar, preparar a agenda, preparar toda a liturgia, enfim, tudo aquilo que envolve o culto, a gente tá bem preparado, né? Lógico que, às vezes, acontece alguns imprevistos e a gente tem que caminhar para lá e caminhar para cá, mas a gente tem que ter tudo detalhado, né? Tanto a nossa agenda, a nossa programação ali do evento em si, do culto, da programação que nós vamos fazer. E também, lógico, né? Nunca esquecer, né, de trazer a parte bíblica, né? Também do evento, né? A questão do texto, da interpretação, é aquilo que nós vamos estar utilizando também para edificação da galera. Uma dica, pelo menos assim, uma dica que acontece muito aqui com a gente, que a galera gosta muito. Séries de estudos, né? A galera que gosta muito de séries, né? Netflix, enfim, tantos outros. A galera, pelo menos aqui, curte bastante séries de estudos. Atualmente, né? Nós encerramos semana passada a série de estudo falando sobre os escolhidos, né? Sobre os discípulos de Jesus, né? Nós pegamos um gancho aí na série The Chosen, que tava aí, né? Que a galera tem curtido bastante, gosta, né? E a gente tem feito várias séries, né? E a galera compra a ideia, né? Porque você estabelece uma direção, né, da mensagem, daquilo que nós vamos estar falando, do tema. Então a galera curte bastante isso também. Não sei se funciona aí com vocês, né? Queria até saber se vocês tiveram aí alguma oportunidade de fazer uma série de estudos aí
temáticos, enfim, e se deu resultado aí com vocês, porque aqui funciona bastante. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. MP. Fala. Uma, uma coisa que deu certo aqui, não, a gente não conseguiu dar continuidade, mas foi leitura bíblica, isso aí dá certo em qualquer lugar. Não, leitura de um livro. Um livro, um capítulo por mês. A gente separou era um domingo, e um domingo por mês a gente chegava mais cedo no culto e a gente discutia o capítulo. Deu muito certo, pelo menos enquanto foi eterno, enquanto durou. Karine também queria falar alguma coisa. Oi, então, eu tô assim muito agradecida, né, com o workshop, porque ele tem corroborado muito com aquilo que a gente já tem encontrado lá na igreja, não de já estar em prática, mas daquilo que a gente tem sido avivado, sabe, e chamado a atenção, assim, sabe? Então, como eu falei ainda há pouco, a gente tem passado e buscado mesmo essa reestruturação agora para 2024, né? E a gente quer estar muito mais ativo do que a gente já esteve, para a glória do Senhor mesmo, né? E uma das coisas que tem movido muito a gente tem conversado constantemente, e a gente tem até falado isso aqui, que as nossas igrejas têm vivido muito para si. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, o convite para nós cristãos é exatamente o contrário, né? É a gente pregar o evangelho, é o ide. E pregar o evangelho é o ide fazer discípulos. E a gente tem deixado muito a desejar. Não que na minha igreja, particularmente, a gente faça muitos eventos para a gente, mas a gente tem faltado dos dois pontos. Eu acho que tem que ter um ponto saudável entre as duas coisas, um equilíbrio, sabe? Porque a gente também precisa de eventos nossos, programações nossas, onde a gente vai desenvolver a nossa unidade, né? E aprender o que é primordial, o que é muito importante, estar junto para receber mesmo conhecimento, para dividir experiência, aumentar a nossa unidade, e isso precisa estar em paralelo com esse ID, sabe? E esse desejo de alcançar a nossa comunidade tem sido muito forte agora caminhando agora, né? Já para o próximo ano, esse final de ano, isso tem sido muito forte assim para a gente lá na igreja, sabe? Porque eu não sei, né, onde vocês, na cidade de vocês, no bairro da igreja de vocês, mas aqui tem muita igreja, mas muito. Para vocês terem noção, onde no meu bairro, onde fica a minha igreja, ela foi a primeira ali. Mas hoje tem tipo umas 4 igrejas na mesma esquina. Tem a nossa, e abriu uma igreja católica. Atrás da nossa igreja, mas assim, tipo, de rua, assim, como se fosse de lado, né, da lateral da nossa igreja. Tem um ministério, aí tem uma assembleia. Então, assim, tem muitas igrejas, muitas igrejas. Mas enquanto a gente vê esse aumento de portas de igreja abrindo, né, a gente vê o esfriamento também da igreja, e a gente vê o quanto a sociedade ela tem repelido a igreja, não tem acreditado mais na igreja, né? E isso é muito contraditório. Se tem tanto movimento assim de igrejas e de evangélicos, a gente deveria estar alcançando mais pessoas, né? Então, isso tem mexido muito com a gente, tem movido de verdade o coração da minha igreja, sabe? Para que a gente pregue o evangelho ali onde a gente está. É fato que a gente precisa fazer isso na nossa escola, que é onde a gente está, no nosso curso, na nossa faculdade, nos nossos vizinhos, mas enquanto reunidos, como igreja, na nossa comunidade, a gente precisa pregar o evangelho, não viver para programações
para si, né, programações internas, mas abrir isso e pregar o evangelho mesmo, mesmo que todo esse movimento de todo um ano ou de anos seja para 5, 10 pessoas, não importa a quantidade, o importante é que a igreja esteja ativa pregando o evangelho, porque essa é a missão da igreja, né? Então, isso tem movido de verdade, e eu estou assim, muito grata, porque tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho absorvido durante esses 3 dias de workshop tem vindo para fortalecer mesmo esse sentimento, fortalecer mesmo esse avivamento, esse movimento que o Senhor tem feito nas nossas vidas aqui em Jardim Progresso. Então, eu sou muito grata por isso. E aí, depois, se eu puder contribuir, não sei se botar lá no grupo, mas se eu puder contribuir, tem fora esse livro que estava já aqui para. Eu estou esperando a Black Friday, né? Para ver se aparece alguma coisa ali na Amazon para poder comprar. Mas eu estava esperando para esse livro e eu estou esperando também para 2 livros. E aí, se depois eu puder compartilhar com vocês, vai ser legal, porque esses 2 livros, eles são bem bacanas e falam bastante do que a gente tem aprendido, né? Até eu não lembro agora se foi um workshop anterior, me lembrem aí vocês, o workshop anterior da Comec, ele não foi sobre discipulado, ou eu viajei? Agora, eu acho que foi, cara. Me lembrem aí, o MP e Lucas. Foi isso mesmo. Então, isso contribuiu muito, cara. Então, assim, vocês têm sido bênção na minha vida de verdade. Então, sempre que aparece lá o convite, eu sempre me inscrevo de imediato, assim, que eu vejo para não esquecer. E sempre convido, sempre mando para todo mundo aqui, porque eu sei que é bênção de verdade. Aí, só aproveitando o momento, eu vou botar lá no grupo, né, para vocês poderem ver a capa, porque eu também nem sei pronunciar o nome do escritor, mas é Discipulado. Ele não é um livro baratinho, por isso que eu tô esperando, mas o nome dele é Discipulado, e o nome dele, gente, desculpa, mas é Diedrich, eu não sei se é assim que se pronuncia, Bonhoeffer. Bonhoeffer, sei lá. Eu acho que alguém deve conhecer aqui. Não é possível que ninguém conheça esse livro. Me Nosso indicaram. alemão não é tão bom assim, não, quanto o seu. Desculpa. Mas esse livro, todo mundo que me indicou e falou assim, cara, esse livro é muito bom. E ele vai muito de encontro a isso que a gente tem estudado, né? O outro é do Jonas Madureira, é o Custo do Discipulado. Esse livro também, eu jurava que eu tinha esse livro, aí eu cacei, quando eu vi a indicação, eu cacei aqui para ler, mas eu não encontrei. Eu não sei se eu dei para alguém antes de ler, mas eu sei que eu não encontrei esse livro. Então, esses 2 livros eu vou botar lá no grupo como indicação, só para contribuir mesmo, porque são livros que eu acredito que vai me acrescentar muito e por isso eu queria compartilhar com vocês. Carlos, não quer contribuir? Rapidinho aqui, então, para não tomar muito tempo de vocês aí. Mas, assim, essa questão da preparação, Lucas, é muito importante por causa do seguinte. Uma irmã deu um testemunho essa semana para a gente lá, e do seguinte: eu me preparei aqui, estudei, montei o meu esboço, preparei tudo, fui preparado para a pregação. Chegando lá, na hora da pregação, procurei o esboço no celular, travou o celular, não apareceu o esboço. E aí, na hora da pregação, eu ainda falei para os irmãos assim: meus irmãos, eu preparei o esboço, tudo que eu estudei, tudo certinho, mas chegando aqui, o meu esboço não abriu, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração através do estudo que eu fiz, e a gente vai crescer junto e vamos até onde Deus nos der. E beleza. Tudo isso, o preparo, tudo aquilo que eu fiz, tratou meu coração para na hora de apresentar o conteúdo, eu perceber que Deus estava conduzindo tudo de forma soberana e que Ele ia fazer. Então, uma coisa que às vezes a gente não percebe é que o preparo, ele também é um cuidado de Deus para as nossas vidas. E que o preparo, ele também é um tratar de Deus sobre o nosso coração. E aí, uma coisa que eu faço, não é todos, e falo, não é obrigatório a todos, né? Mas eu também, na nossa igreja, a gente fica com a zeladoria da igreja.
E eu limpo a igreja, de verdade. Vou lá, passo pano, coloco. E eu falei, aquilo ali também glorifica a Deus, tanto quanto qualquer outra atividade que a gente fazer. Porque a gente está preparando o local para receber as pessoas. E por isso a gente busca preparar da melhor maneira possível. E vou te falar, Deus trata o nosso coração em todo esse processo. Deus nos mostra o que realmente nós precisamos entender que é importante, que é saber do amor que nós temos para aquelas pessoas e do amor que nós temos por Deus. Então, assim, quando você falou sobre essa importância do preparo e tudo isso que acontece, ele revela também o nosso amor por Deus e pelos irmãos. E aí a gente sempre busca todas as reuniões, todos os encontros, colocar as cadeiras na melhor posição possível, deixar o chão mais limpo possível. Alguns detalhes de cuidar de coisas que, assim, podem parecer bobas, sabe? De deixar ali bem apresentável. Por quê? Porque eu quero que meu irmão, minha irmã chegue e ele perceba o amor que a gente tem por eles e o cuidado que a gente tem. E vou te dizer, uma marca que a gente tem hoje no nosso ministério é esse amor entre os irmãos, é esse cuidado um com o outro, esse carinho. Então, assim, eu acho que essa bola que você abriu aqui para a gente chutar é muito boa, o preparo, entendendo que o preparo não é só mecânico, mas ele também trata o nosso coração, porque Deus está no processo, né? Exatamente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E até falando na questão ainda do preparo, rapidinho, só para a gente pular para outra parte, eu lembro que uma vez eu vi é, um líder de uma igreja, né, falando, né, sobre a posição das cadeiras, né? Eles tinham um local, né, grande, só que eles usavam, ao invés de ser a igreja, né, o púlpito lá na frente, as cadeiras tudo em fileira, né, assim, né, em ordem reta, era o contrário, né, o púlpito era na lateral, né, acho que ficou melhor assim eu falando, né, e as cadeiras eram em volta, né, e aí foi questionado, né, por que daquilo, né, ele falou o seguinte, né, que o motivo deles colocarem daquela maneira, da outra maneira poderia caber mais gente, mas daquela maneira as pessoas estavam mais próximas umas das outras. E eles colocavam uma quantidade de cadeira menor do que a capacidade, porque quando enchia, né, eles buscavam mais cadeira. Então, lotava muito rápido, né, e mostrava que, nossa, está vindo bastante gente, está vindo bastante gente. Então, tudo, as estratégias que eles tinham de preparo, né, do ambiente, né, era proporcionado a isso, né, para a galera estar mais junto, né, e ficar olhando, né, aquilo que está acontecendo, pessoas chegando e tudo mais. Então, achei bem interessante, né, o porquê, né, que eles fizeram, foi bem intencionais, né, nessa questão. Então, achei bem legal, assim, essa ideia que eles tiveram. Mas vamos para o próximo, senão vai acabar amanhã. Zé. E amanhã eu tenho aula e eu não posso faltar. Quer dizer, nós não podemos faltar, né? Nós não podemos. O próximo passo é mentoria, né? E essa parte de mentoria é algo que tem assim, uma grande parte do meu coração, né? Algo que eu gosto bastante, algo que eu curto bastante, algo que Deus tem assim, me chamado. E né, antes da gente entrar propriamente assim, no livro, né, que a gente tá estudando aqui, algo que eu sempre gosto de falar, né? Nós precisamos nos tornar líderes inúteis, né? Para quem já conhece essa frase, né, eu já venho falando há algum tempo e não é minha, né? Eu também trouxe de um outro lugar que eu vi essa frase. Mas quando a gente olha para essa frase, né, líderes inúteis, parece algo bem pejorativo, né, algo ruim. Mas o que significa ser um líder inútil? É quando as pessoas, quando você não precisa mais fazer como líder, né? As pessoas fazem, né? Os seus liderados já começam a fazer, ou seja, você fez um bom papel, né? Você ensinou as pessoas a como fazer, a como liderar, a como cuidar, a como preparar. Então as pessoas estão fazendo. Então acho interessante que essa parte de mentoria, muitas vezes nós esquecemos, né? Que nós não estamos aqui para sempre, né? Algo que eu falei no primeiro dia, né? O bom líder é aquele que pode morrer, né? Ou seja, né? Morreu, tem alguém que vai substituir, né? Então, nós temos que pensar nisso, na substituição, na preparação de novas pessoas, de auxiliares, de novos líderes, né? Então, nós precisamos ser líderes inúteis, onde nós fazemos, né, essa parte de mentoria, cuidamos das pessoas,
e que elas possam ocupar o nosso lugar, né? De fazer, né, as nossas funções, de a gente ter essa influência, né? Não é ser aquele líder, mandão e as pessoas fazem no nosso lugar, mas as pessoas elas fazem isso automático, né? Elas fazem porque querem fazer, elas fazem porque elas amam fazer aquilo. Então, ou seja, é isso que é uma das coisas bem interessantes da parte de liderança, né, da parte de mentoria, é a gente formar novas pessoas, é isso que o texto vai falar. E ele vai falar o seguinte: mentorear é cooperar com Deus em levantar um auxiliar, né? É que nem eu falo, né? Deus nos colocou nessa posição, talvez de líderes, de mentores, né? Não é para a gente se vangloriar, não é para a gente se achar, mas é para realmente a gente formar levantar um auxiliar, formar um novo líder, desenvolver os nossos liderados, né? Esse é o grande X da questão, né? A Bíblia vai trazer, né, exemplos, por exemplo, o próprio Jesus, onde ele chamou 12 homens, né? 12 homens improváveis, homens que talvez a sociedade não dava mínima para eles, e Jesus conseguiu achar ali todo o potencial que eles tinham, né? E desenvolveu eles, e ensinou eles, muitos deles, né, dando trabalho, né, a gente, né, Pedro aí, sempre dando trabalho para Jesus, mas Jesus sempre ensinou os seus discípulos, sempre mostrou a maneira como fazer, e eles foram os grandes responsáveis, né, pela a propagação do evangelho na igreja primitiva, a formação da igreja primitiva, e se a gente tem o evangelho hoje, porque eles deram conta desse recado, né, eles passaram e transmitiram a mensagem para outras pessoas, e essas outras pessoas continuaram a pregação. Então, o que é interessante, tem um livro chamado Formador de Heróis, né? Que fala que nós precisamos ser formadores de heróis, né? Muitas vezes nós queremos ter o reconhecimento, ter o mérito, né? Mas o maior mérito é quando nós formamos heróis, ou seja, quando nós formamos líderes que são maiores que nós, né? Que vão fazer obras maiores que a gente, que vão fazer trabalhos maiores do que nós. Nesse livro, ele fala que o sucesso de um pai não é formar um bom filho, mas sim formar um bom pai, né? Porque muitas vezes a gente foca, né, como pai, né, formar um filho, né, dentro do caráter, dentro de tudo, mas o sucesso é quando esse filho, né, se torna um pai e ele forma aí um filho com caráter e tudo mais. Então, o sucesso de um pai não é formar um bom filho, mas é formar um bom pai, né? Que esse filho, né, possa ser um bom pai aí para o seu neto, enfim. Então, nós devemos seguir esse exemplo, né? O exemplo de Jesus. A Bíblia traz vários exemplos. O exemplo de Paulo. Paulo teve aí seus discípulos, né? Nós devemos aí fazer discípulos, né? Paulo teve aí Timóteo, Silas, Tito e outros, né? Que no decorrer aí da história, né? Que Paulo ali caminhou, Paulo instruiu, Paulo delegou, né? Funções, né? No final da sua vida ali com Timóteo, né? Ele, né, meio que passando o bastão para Timóteo. Então, nós devemos, nessa parte de mentoria, né, ter isso em mente, né, de fazer discípulos, de formar novos líderes, de preparar sucessores, de formar pessoas aí que vão nos substituir e vão dar continuidade, talvez fazer coisas maiores do que nós fazemos, no sentido de dar continuidade, fazer bem feito, né? Também, a parte de mentorear é uma maneira da gente amar os outros, né? Eu falo que a parte de mentoria, né, de liderança, né, principalmente dessa preparação de novos líderes ou de auxiliares, algo que envolve amor, porque muitas vezes, como eu falei, Jesus, ele foi um líder no amor, né? Porque ele preparou 12 homens, né? E que alguns fazendo as coisas meio errado, né? Pedro ali falando, falando que não negaria Jesus, mas negou. Enfim, mas Jesus amou eles em todo o tempo, mostrou esse amor, demonstrou tudo isso no seu cuidado, na maneira de falar, na maneira de instruir. E nós devemos também ter essa forma, né? Na maneira de ter empatia, na maneira de ter a nossa dedicação pelas pessoas, de realmente amar vidas, né? Mostrar esse amor para as pessoas que a gente lidera, para as pessoas que estão aí caminhando
juntamente conosco na mentoria. Também é uma maneira de multiplicar-se a si mesmo, né? É interessante porque, lógico, né, o nosso maior objetivo no discipulado é formar discípulos, não do Lucas, não do MP, não do Carlos, mas é formar discípulos de Cristo, né? Que eles possam ser cópias de Jesus. Mas, querendo ou não, nós acabamos é, 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 com a nossa... Cada um tem a sua motivação, cada um tem o seu desejo. E as pessoas que a gente lidera também acabam pegando isso da gente, né? Tendo o mesmo desejo, tendo as mesmas coisas, né? E eu tô rapidamente aqui, né? Também não gosto de contar muito a história pessoal, mas eu acho que é um exemplo que eu consigo falar bastante, que eu estou no processo, né, de sair da minha igreja para ir morar em outra cidade, né? Então já está rolando as despedidas e tudo mais. Aí começa, né, aquele chororô, aquela falação, né? E aí na última despedida, né, que a gente teve, né, o pessoal começou a falar algumas características minhas, né, características que assim, que para a gente é tão natural, né, e assim é tão automático que a gente acaba não percebendo. E algumas pessoas falaram, né, para mim assim, eu queria ter essa característica que você tem, né? E aí eu falei, bom, você já sabe a característica, né? O fazer é natural. Então, que nem tinha uma pessoa que eu falei esses dias, né, que foi uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu queria ser assim. Eu falei, ó, é a coisa mais simples. Toda a parte, né? E era relacionada à parte de motivação, né? A parte de direção, a parte de motivação. E eu falei para ela, olha, tudo que eu via, eu sempre falava, eu nunca guardava para mim. Então, se eu via que você tinha facilidade em algo, eu falava. Se eu via que você estava errando em algo, eu falava. Se eu via que você tinha mais habilidade para tal coisa, eu falava. Então, eu nunca guardei para mim aquilo que eu vi em você. Então, não era algo, nossa, sobrenatural, mas era algo que eu vi em você e te motivava a isso, né? Então, eu falei que você seja, então, essa pessoa na vida de outras pessoas, né? Então, é, e isso é algo que vem da mentoria, né? A gente multiplicar-se a si mesmo, né? Que nem eu falei, não por nossa glória própria, mas é realmente para que Deus seja engrandecido através das nossas vidas, através daquilo que nós deixamos aí como legado para as pessoas. Também é uma forma da gente alcançar mais pessoas, né? Não sei para quem já leu o livro, para quem não leu ainda, é bem interessante, que é a formação de discípulos, né? Do Kate Phillips, se eu não me engano é isso mesmo, se eu estou falando, não sei se eu falei o nome errado, mas é a formação de um discípulo, né? Que é um livro que fala sobre a questão do discipulado, e é interessante porque ele traz dados com relação ao evangelismo e discipulado, com relação ao espaço de tempo, e em determinado tempo o discipulado ele acaba ultrapassando o evangelismo, né? E é interessante isso porque realmente é esse poder da multiplicação. Por isso que Jesus nos deixou, né? Esse poder da multiplicação chamado discipulado, né? Então, e que nem eu falo para o pessoal, né? Muitas vezes a gente lembra sempre da parte, ir de pregar o evangelho, mas esquecemos de fazer discípulos, né? Então, as duas coisas andam juntas, né? Evangelismo e discipulado, né? Outra coisa, né, que a gente falou aqui agora, né? A mentoria também é essa essência aí de fazer discípulos, né? A mentoria é uma maneira de manter uma prestação de contas também, né? É uma forma da gente estar sempre ali tendo esse contato com os nossos liderados, né? E conseguindo ali auxiliar eles prestando contas nas suas dificuldades, nos seus acertos, né? Então, é uma maneira também da gente ter esse acompanhamento ali com os nossos liderados. A mentoria também é algo que está aqui, que eu achei bem interessante, que é a parte mais duradoura da liderança de um grupo pequeno, né? Ou seja, é a parte ali que a gente vai investir mais tempo, né? Então, para vocês terem a noção da importância, né, da mentoria em um grupo, né? Então, que nós possamos realmente pegar esses 8 hábitos, né, e colocar todos eles em prática, porque realmente são hábitos que dão resultado, né? Hábitos que dão certo, né? Então, nós precisamos
ter sempre isso em mente, né? Primeiro, não está aqui no slide, mas eu quero falar rapidamente 7 passos para formar líderes multiplicadores e reproduzir reprodutores. Primeiro, demonstre o que você espera reproduzir, né? Paulo, ele instrui muito bem Timóteo, né? A maneira como o que ele espera, né? Daquilo quando ele fala para ele, né? Repasse a mensagem a homens íntegros, a homens fiéis, né? Não, então, Paulo, ele orientava, né? Ele tinha essa orientação daquilo que ele gostaria que fosse reproduzido. Segundo, descubra líderes em potencial. E aí, muitas vezes, esses líderes em potencial não é muitas vezes aquele que se destaca, mas são os improváveis, né? Então, ela não está aqui, ela está aqui nesse curso, né? Mas tem uma menina que está com a gente, né? E ela está com a gente há algum tempo, né? E ultimamente nós temos percebido, né, um grande envolvimento com os adolescentes, né? Então, recentemente a gente introduziu ela na nossa liderança, né, na nossa diretoria, porque a conexão que ela tinha com os adolescentes, né, era muito grande, né? E é algo assim que foi acontecendo ao tempo, né? Era uma líder que a gente já estava sondando há algum tempo, e aí hoje nós já estamos aí introduzindo ela na diretoria para que ela possa ir também junto com a gente, né, fazer um bom trabalho e mais intencional ainda, né, sabendo que agora ela tem uma responsabilidade maior, né? Ela já participou de vários cursos de liderança do ILE, da FEMEC, que a gente também promoveu. Então, terceiro ponto, aprofunde o seu relacionamento com os líderes em potencial, né? Eu acho que isso é interessante, né? Que a gente precisa ter, né? Nessa parte de mentoria. Primeiro, orar junto, né, com esses líderes, a gente tá junto com eles, né? Talvez a gente não vai ser líderes com grande intelecto, com grande conhecimento, mas se a gente está junto, mostrar amor por essas pessoas, com certeza nós vamos influenciar mais do que se a gente fosse um expert em algum assunto e tudo mais, né? Então, a gente está junto, né? A oração, ela tem esse poder de unir as pessoas, da gente se importar com elas, façam coisas juntos, né? Não apenas fique só no mundinho ali, da igreja, né? Mas façam coisas juntos, né? Crie esse vínculo, essa amizade, né? De não apenas em prol do ministério, mas também fazer outras coisas juntos, né? Algo importante que nós falamos desde o princípio, lá no começo, né? Da nossa, do nosso workshop, né? Descreva a visão. A visão tem que ser clara. Nós precisamos passar a visão clara para os nossos liderados, daquilo que nós temos de visão para o ministério, daquilo que nós entendemos para o ministério, né? O texto, agora eu vou esquecer Abacuque, mas fala para escrever a visão em tábuas, para que quem pode, bem visível, né? Para que quem passa correndo possa ler também, né? Então a visão ela tem que ser clara, a visão ela tem que ser algo que as pessoas possam realmente enxergar, as pessoas possam perseguir. Então nós falamos bastante sobre sonho, né? Sobre sonho, sobre visão, e a visão ela é muito importante nesse processo também de mentoria. Determine o compromisso a ser assumido, né? Então delegue funções, né? Esteja à disposição deles, se comunique, né? A gente viu aqui a parte da comunicação, sirva como exemplo para os seus liderados, né? Para as pessoas aí que vocês estão treinando, mentoreando, né? Explique os compromissos da igreja, né? Esteja à disposição das pessoas, desenvolva-os, né? Algo que nós precisamos aprender, né? E faz parte também do crescimento, né? Tudo que nós aprendemos, nós não podemos simplesmente deixar na nossa cabeça no intelecto, né? Vamos repassar, vamos aprender uma coisa nova, uma coisa legal, passa para essa pessoa, né? Para que essa pessoa possa aprender e você também possa, cada vez que você fale, cada vez que você fala, você aprende mais, você adquire mais conhecimento, né? Então, desenvolva eles, né? Não seja apenas aquela pessoa que só passa função, 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 função e não desenvolve, né, os seus liderados. Desenvolva tanto a parte espiritual quanto a parte pessoal, né, com cursos, com treinamentos, né, seja um motivador dessas pessoas, né, um grande incentivador. E envie, né, eles, né, nosso sétimo
que envie, né? Dê oportunidades a eles. Dê oportunidades para eles pregarem, para eles tomar conta do grupo, para eles terem funções de responsabilidade mesmo, né? A gente não pode querer ter as pessoas somente para a gente, no sentido da gente colocar no potinho e não deixar as pessoas fazerem. Não, envie eles para que eles possam ter as suas experiências, para que eles possam vivenciar esse momento também, e a gente ali, como mentor, está junto, vivenciando esse momento, né, ajudando naquilo que for necessário. Alguém quer falar alguma coisa? Podemos passar para o próximo passo. Eu sei que às vezes é difícil, que é muita informação, mas quem quiser falar, fica à vontade. Então, beleza, vamos continuar. E aí, qualquer coisa no final, a gente pode voltar a falar. Marcos Paulo falou um pouco sobre isso, né? Quando ele falou da parte do contato, né? Que é o nosso sétimo hábito, é a comunhão, né? Planeje atividades de comunhão do grupo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, né? O poder que, por exemplo, os encontros sociais, né, acabam ajudando aí, né, a ter mais comunhão. Né? Primeiro, os momentos de comunhão aumentam a disposição, o interesse e o envolvimento. Né? Então, algo que nós precisamos entender, né? Lógico, né, que o culto, a programação, né, isso daí realmente é algo importante, algo que nós temos que realmente fazer. Mas esses encontros sociais não só é uma maneira de aproximar, por exemplo, às vezes pessoas chegam no culto e não se cumprimentam, não se falam, cada uma chega no horário, e aí acaba o culto, uma sai correndo, outra vai ter que ir embora rápido, acaba não ficando. E esses encontros sociais é a maneira que nós temos, né, das pessoas se aproximarem, das pessoas terem esse mais contato. E vou ser bem sincero com vocês, aqui, né, hoje, qualquer oportunidade para encontro social nós fazemos, né? No final de semana eu não estava aqui, mas o pessoal foi jogar vôlei, né? Agora vôlei de areia. Então, pós-culto, culto de domingo, né? Feriado na segunda-feira, né? Dia 20, culto, pós-culto, bora jogar vôlei, né? Saíram de lá, era quase, acho que 11 horas da noite que eles saíram da quadra, né? E são coisas que vão motivando, né? Churrasco, né? Percebo muito isso nos adolescentes. Os adolescentes querem arrumar motivo para estar juntos sempre, né? Qualquer coisinha eles querem estar juntos, né? Então, eles vão ao cinema junto, eles vão no parque junto, eles vão jogar boliche juntos. É impressionante, tudo eles querem fazer junto, mas isso é legal, porque aumenta a comunhão. O que não pode acontecer, e cabe de alerta, né, é as panelinhas, né? Isso daí é ruim, né? Nós temos que ser uma panela sem tampa, né? E foi algo que a gente combateu muito aqui no começo, né? Quando a galera era mais adolescente, né? Eram mais novos, e tinha muitas panelinhas, né? Porque eram pessoas que cresceram dentro da igreja, então tinha mais contato do que quem veio de fora, tal. E a gente bateu muito na tecla de unidade, de ser de ser família, né? A gente deu exemplo da diferença entre um saco de batata e um purê de batata, né? Que o purê de batata tá ali tudo junto, misturado, e a gente tem que ser realmente, né, como se fosse um purê, né, de batata. Então, assim, a gente focou bastante nessa questão da unidade, de ser da importância de não ter divisões, né? E graças a Deus, hoje, quando fala de alguma coisa, é difícil acontecer de alguém ficar de fora, porque a galera quer estar junto, né? Então, a comunhão também, ela acaba atraindo pessoas novas, né? Quando as pessoas acabam olhando, nossa, mas que da hora, né? Essa galera aí reunida, essa galera aí fazendo isso, fazendo aquilo, as pessoas querem fazer parte também desse grupo, né? Eu falo que o texto lá de João 17, quando fala que quando Jesus faz oração para que nós sejamos um, assim como ele, o Pai é um, né? E para que o mundo creia, né? Que ele foi enviado ao mundo, né? Eu acho interessante porque, para mim, isso daí é a maior estratégia de evangelismo que a igreja tem, é a unidade, né? Ninguém quer chegar num lugar onde há briga, onde há divisão, onde ninguém fala com ninguém, onde um irmão odeia outro irmão.
mas a partir do momento que as pessoas olham ali e vê o amor entre os irmãos, entre as pessoas, o amor entre uns aos outros, isso acaba motivando as pessoas a ficarem. Jesus falou que a marca das pessoas reconhecerem eles, né, como verdadeiros discípulos, se eles amarem uns aos outros, né? Então, nós precisamos ter isso em mente, né, que a nossa comunhão, ela atrai pessoas, né? E temos que proporcionar também essa prática da comunhão, né? Proporcionar o evento, aquilo que nós vamos fazer de comunhão, né? Eu lembro que a gente sempre fez acampamento, né? E os nossos acampamentos sempre fazia aquela divisão de equipe, né? Para a gente ter aquele momento de gincana, tal, tal, tal. Só que nos últimos, a galera estava levando muito a sério a competitividade. Aí a gente falou assim, não, larga a mão esse negócio de competir, vamos fazer um negócio mais de comunhão, porque senão daqui a pouco a gente tem mais problema para resolver do que aproveitar o momento. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender as coisas, né? Então, pensar em atividades que gerem comunhão, né? O livro, ele vai trazer aqui, deixa eu achar aqui que eu estou com ele aberto, algumas ordens, né, para a gente fazer, não sozinhos, mas com outros, né? Por exemplo, honrar um ao outro, falar uns com os outros com salmos, viver em harmonia uns com os outros, suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, aceitar uns aos outros, ensinar e aconselhar uns aos outros, instruir uns aos outros. A Bíblia vai trazer assim vários itens para a gente fazer com outros, né? Não sozinhos, mas fazer com outras pessoas, né? Para a gente ter essa comunhão, né? A Bíblia ela vai estimular a comunhão, né? Com essas vamos dizer assim, ordenanças, né? Essas ordens, né? É interessante que essa questão de suportar uns aos outros, ela não está relacionada a algo ruim, algo pejorativo, no sentido de, nossa, aquele irmão é chato, eu tenho que suportar ele. Mas a palavra suportar é como se fosse um suporte de uma televisão, que dá sustentação. Então, nós devemos ser isso na vida das pessoas, né? De ser um suporte para ela, né? De quando ela precisar, de ser alguém ali que vai dar sustentação, que vai dar suporte. Então, é algo que nós precisamos aí também aí de fazer entre nós, né? Ter esse momento de comunhão. E um livro muito bom para isso, né? Eu sei que eu estou correndo um pouquinho, estou falando meio rápido, mas é o livro Juntos Somos Melhores, né? Do esqueci agora dele, o Rick Warren, acho que é isso o nome dele, né? Acho que é isso, se eu não estou enganado, se eu não falei o nome do livro errado, mas é isso. É algo que a gente trabalhou aqui com os nossos jovens e adolescentes. É um livro muito bom porque fala muito disso, né? De uns aos outros, aquilo que nós devemos fazer uns com os outros, né? Então, é um livro de crescimento realmente assim relacional, né? Encontros sociais também criam oportunidades para promover discipulado, né? Então, é uma oportunidade também ali para seja no ambiente formal, no ambiente informal, da gente ali poder ter esses relacionamentos, né? Ter essa questão do discipulado, né? Jesus, por exemplo, ele usava cada oportunidade para discipular aí o seu grupo, né? Então, ensinando ali, orientando. Então, cada oportunidade, encontro social, é um exemplo aí para a gente trazer essa questão do discipulado. E também esses encontros aí sociais, né, eles ajudam aí a vincular pessoas novas ao grupo e à igreja. Né? Nós tivemos o nosso maior índice de crescimento com jovens e adolescentes, e que da mesma forma foi o índice de crescimento da igreja, foi quando nós fizemos como se fosse célula, né? Nós chamamos aqui como jovens que oram, né? O famoso JQO. E o nosso maior índice de crescimento foi através do JQO. Porque eram, né, lógico que tinha toda a liturgia, mas eram encontros informais, nas casas, né, das pessoas, e onde as pessoas podiam convidar seu vizinho, seu amigo. Então, isso acabou realmente, assim, não só crescendo o nosso grupo de jovens, mas também crescendo na igreja, né? Porque a gente conseguiu aí vincular tanto ao nosso grupo de jovens quanto também a igreja, né? Então, esses encontros sociais é uma boa estratégia também para o crescimento aí, para o crescimento e ajudar também essas pessoas a se vincular, né?
E uma das coisas também, umas sugestões aqui, né? Por exemplo, nesses encontros sociais, use uma variação, não faça sempre a mesma coisa, né? Façam coisas diferentes, né? A gente está entrando nessa reta final, né, dos cultos e tudo mais. A gente já definiu a programação de final do ano. Nós teremos o Amigo Chocolate, né, que é como se fosse um amigo secreto que nós fazemos. E no outro final de semana vai ter é, eu não gosto de colocar como culto das cores, né? Mas é aquele culto onde as pessoas vão com uma cor, sei lá, vermelha, ela tem que levar um alimento que tem embalagem da mesma cor, né? É uma maneira da gente também fazer ali um encontro, uma comunhão, né? E a gente ter isso junto, né? Eu vi agora recentemente uma postagem de uma amiga minha, que ela é líder de jovens na igreja dela, que ela vai fazer o culto do cabelo maluco, né? Que agora está na moda também, né? O pessoal vai com cabelo, cada um de um jeito, né? Então, assim, é uma maneira de você incentivar, né? E ter programações. Nós que somos de cidade pequena, muitas vezes a gente fica limitado em algumas programações porque não tem um lugar bacana para levar, não tem alguma coisa. Mas graças a Deus, Deus tem dado estratégia e também trago, né, algumas coisas para nossa cidade. Agora recentemente veio o boliche, então são estratégias, né? A galera também gosta muito da área de esporte, então a gente pode ir para as quadras aí de beach tênis, de vôlei de areia. Então são algo que Deus aí tem nos dado direcionamento e nos dado oportunidade. E aí que o Marcos Paulo falou, né, que o livro ele traz o seguinte: use a influência positiva da comida, né? A comida é aquele negócio, né? A gente sempre fala, né? Crente não bebe, mas come, né? Que é uma beleza. E realmente, a comida é algo que acaba aí trazendo as pessoas, acaba, lógico que a gente tem que influenciar da maneira positiva, né? Então, ter evento com comida, né? Isso acaba agregando mais aí nesse momento de comunhão, né? Nesse estar junto na mesa, né? Eu gosto muito dessa expressão, né? De mesa, né? Do tempo de mesa, da gente sentar um do lado do outro, da gente conversar. Então, assim, valorize esse tempo, né? Não é só pela comida, né? Mas sobre o tempo de mesa, é o tempo da gente estar ali juntos, né? E tudo mais. Outra coisa, não faça todo o trabalho sozinho, delegue. Gente, eu sofria demais com isso, porque eu era, sabe aquele cara perfeccionista, detalhista, que acha que nada vai sair bom se ele não fizer. Eu era esse tipo de pessoa. Mas aí Deus foi me tratando, Deus foi me curando, e eu comecei a delegar, e eu comecei a ficar menos cansado, né? E também ver as pessoas se desenvolvendo, as pessoas fazendo. Então, líder, não queira fazer tudo sozinho, tá bom? Delegue para as pessoas fazerem, porque você vai, além de você diminuir o trabalho que você tem, você também vai desenvolver outras pessoas, você também vai conseguir aproveitar mais os momentos, né? E aquela famosa questão, né? Planeje com antecedência, misture as atividades com as reuniões do grupo, né? Então, assim, também não vamos viver só de evento social, né? Vamos, né, ter um momento ali de encontro do grupo, de encontro, né, de adoração, encontro de leitura da palavra, né? E uma coisa que para a gente líder é muito difícil, nós precisamos relaxar e divertir junto com eles, entendeu? Nós precisamos aproveitar o momento, né? Não é porque a gente está ali na programação que a gente não pode aproveitar essa oportunidade. Então, líder, relaxe, aproveite o momento, né? Desfrute desse momento da presença das pessoas, aproveite esse momento para você criar contato com quem você tem menos contato, né? Para você estar junto. Então, aproveite o momento de comunhão para também você se divertir, você relaxar e realmente aproveitar essa comunhão. Alguém quer falar alguma coisa? Eu só observo, Lucas, como tudo se conecta. Acho que é uma coisa que puxa a outra. E, assim, a reflexão que a gente precisa sempre fazer são os links com os dias anteriores. Essa comunhão é importante a gente refletir que ela precisa estar ali, dissolvida no plano, na organização, na direção que a gente quer dar para todo um ano de trabalho. Então, tudo isso precisa
revisitar, né, os pontos anteriores e ir juntando o quebra-cabeça. É isso aí. É uma frase que me marcou muito também, falando a respeito de liderança, né? É, deixa eu só achar aqui. Fala o seguinte, que um evento, né, algo que nós criamos, né, um evento, uma programação, ela tem que celebrar uma cultura. Né? Ou seja, algo que nós já vemos, nós já estamos trabalhando com eles, é algo que a gente já está entrando na mente deles. Né? Não pode ser simplesmente um evento isolado, sem uma intencionalidade, sem nada. Né? Nós precisamos realmente ter esse planejamento, essa intencionalidade, né, de realmente o evento ele celebrar uma cultura. E é o que eu falei na primeira parte do workshop, né, na terça-feira, né? O mais importante não é o evento que nós criamos, né, mas é o compromisso que se assume após o evento, né? Então, nós precisamos entender que os nossos eventos eles precisam trazer um compromisso, né, uma responsabilidade, né, engajar as pessoas que estão ali, porque é muito fácil a gente fazer evento e coisa. Quando eu comecei a fazer parte da FEMEC como vice-presidente da federação, da minha federação aqui, eu via na programação só evento, só evento. Eu falava, gente, mas e aí? A gente vai lá, participa do evento e acabou aquele momento. Né? A gente precisa realmente pensar em algo para a gente dar continuidade ao trabalho, da gente desenvolver. Então, é agora, né, como presidente, e entendendo um pouco mais, as nossas programações oficiais são todas intencionais, né? Nada, não apenas vamos fazer para não falar que a FEMEC não fez o evento. Não, é um evento intencional que a gente quer ali atingir algum objetivo que nós vamos traçar durante pelo menos esse primeiro ano, né, 2024. Então, ter isso, né? Eventos intencionais. Próximo passo, gente, é o crescimento. Lógico que eu e o Marcos Paulo, né, a gente está tentando aqui brevemente fazer um resumo do livro, que tem muito mais coisa, né, para aprender e para a gente, né, crescer muito. E a gente está tentando trazer os pontos principais. Né, então, né, não pense que a gente está passando tudo, porque realmente não dá, é muito conteúdo, mas acredito que a gente está passando em algo que vai fazer diferença para vocês. O nosso oitavo hábito, né, é o hábito do crescimento, né? E aqui traz algumas características, né, do crescimento pessoal. Primeiro, Deus espera o nosso crescimento espiritual, né? É algo que no Novo Testamento fala muito sobre isso, né? A gente não simplesmente ficar sempre desejando ali o leite, né? Mas sim buscar algo mais sólido, né? E a gente buscar esse crescimento, da gente buscar conhecimento na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer. Eu falo que é interessante, eu faço sempre essa analogia com os jovens, porque muitas vezes nós queremos, na nossa vida, vamos colocar assim, na nossa vida pessoal, né, vamos dizer assim, nós queremos crescer, né? Ou seja, buscar uma independência financeira, buscar morar fora, buscar, enfim, tantas coisas, e ao mesmo tempo a gente não, muitas vezes, não caminha para esse crescimento na nossa questão espiritual. Né? Então, nós precisamos entender que nós precisamos crescer, né? E Deus espera o nosso crescimento espiritual. Né? A palavra dele nos diz isso, né? Que ele espera esse nosso crescimento para a gente não ficar no raso, né? Para a gente buscar esse crescimento. Se eu não me engano, a Karine falou isso sobre a quantidade de igrejas que se abrem no Brasil, ou a quantidade, talvez, aí de cristãos e convertidos, né, que a gente vê diariamente, né, até famosos, né? O Hernandes Dias Lopes ele fala que a igreja brasileira tem quilômetros, né, de extensão, mas é muito pequena em profundidade. Né? E talvez seja isso que explique muitas coisas do que acontece na nossa realidade aqui no Brasil, em termos de igreja brasileira. Né? E esse crescimento espiritual passa por essa profundidade, né? Passa pelo cavar mais fundo, né? Ir mais fundo com Deus e crescer mais com Deus, de se tornar cada vez mais dependentes dele. Né? Então, Deus espera esse nosso crescimento espiritual. O crescimento também pessoal, ele é a fonte para a mudança e crescimento do grupo. Gente, isso é sério, tá? Essa parte do crescimento, nós falamos lá no primeiro dia,
né, que quem sonha grande estica as pessoas que estão ao seu redor. E essa questão do crescimento, ela acompanha isso, porque o crescimento pessoal está relacionado também ao crescimento do grupo, né? Porque conforme nós vamos crescendo, o grupo também vai crescendo, porque nós vamos estimulando, nós vamos desenvolvendo, né? Então, não é apenas algo que mude a gente, algo que transforme a gente, mas também transforma o grupo onde nós estamos. Então, por isso que nós precisamos aí crescer, né? Não apenas por mim, né? Não apenas por nós, mas pelo grupo também, né? Da gente desenvolver o grupo, né? O crescimento pessoal, ele também previne o declínio. Por quê? Porque se você não está crescendo, você está declinando. É isso que o livro traz. Se você não está crescendo, você está declinando. Então, quando você está crescendo, você não dá brecha para esse declínio, né? Você continua prosseguindo. Então, nós precisamos estar sempre crescendo. Por isso que eu falei que é muito importante a gente estar sempre pensando da seguinte forma: o que eu aprendi hoje, né? O que eu posso aprender? Qual que é a palavra de Deus? Qual que é a leitura? O que eu aprendi na leitura de hoje? Porque essa é a maneira também da gente analisar o nosso crescimento dia a dia, né? Então, o crescimento pessoal, ele previne esse declínio. O crescimento pessoal também é uma área em que você mesmo precisa trabalhar, né? Então, seja, né, nós precisamos botar a mão na massa, né? Nós precisamos fazer, né, algo. E nós somos muito tentados a entrar no automático, a ficar naquela rotina de eventos, programações e cuidar dos outros e esquecemos do mais importante, que é o nosso espiritual, que é o nosso crescimento pessoal, né? Então, nós precisamos entender que esse crescimento depende de nós mesmos, né? Então, nós precisamos botar aí a mão na massa. Também. O crescimento também pessoal é a chave para permanecermos afiados, né? É baseado naquele texto, né, que fala assim como ferro afia o ferro, né? Que nós também devemos ser assim uns com os outros, né? Da gente poder ser alguém que está ali ajudando o crescimento de outras pessoas, alguém que está ali ajudando ali a desenvolver outras pessoas e uns aos outros, né? E lembrando sempre da parte de comunhão, da parte de mentoria, nós vamos crescendo, né? Acho que quem é discipulador ou quem faz mentoria, né, sabe o quanto que o mentor ou o discipulador ele cresce quando ele faz o discipulado, quando ele mentoria outra pessoa, né? Então, eu falo que eu cresci muito, né, fazendo o discipulado, sendo um discípulo, e cresci muito mais sendo discipulador, né? Por tudo aquilo que a gente tem que aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que crescer, né, para estar passando esse conhecimento. E por último, né, o crescimento é um processo vitalício, né? Não é algo que se acaba, não é algo que já fiz de tudo, né? Já aprendi sobre tudo, já sei de tudo. Não, nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Infelizmente, tem várias pessoas, né, que quando chegam na fase mais adulta, mais terceira idade, acham que já não pode dar mais nada, acham que não pode ter mais nenhum tipo de conhecimento, tudo mais. Mas na verdade, esse processo de crescimento pessoal, ele é vitalício, é para a vida toda. Então, um conselho, uma dica, né, algo que o livro vai trazer de forma resumida: nunca pare de crescer, né? Nunca pare de crescer. Então, trazendo aí de forma resumida para vocês, também não quero tomar mais tempo, né? Quem quiser saber mais, leia o livro, e eu acho que o Marcos Paulo vai trazer uma informação importante para vocês. E feliz Dia do Jovem Congregacional. Obrigado, gente. Peraí que eu fui tirar o print, né, dessa foto aí que ficou legal. Gente, a gente está finalizando, de fato, o nosso momento de workshop. Assim, foi muito bom estar com vocês. Acho que a experiência semelhante que a gente viu no primeiro semestre, lá no Jornada, acho que a gente saiu bem, assim, também cheio de esperança.
E a gente quer trazer uma novidade, de fato, primeiramente. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa em relação à fala aí final, antes da gente trazer o resultado que quiser. Sei que tá tarde, viu? O Brasil não tá nem jogando hoje, que ontem o Brasil jogou não, né? Perdeu. Foi ontem, não, foi ontem, né? Primeiro dia. Mas não sei se vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente partirmos finalmente. Só, Marcos, quero parabenizar vocês pelo trabalho, viu? Muito bom mesmo, você e Lucas capricharam. E como Bonatti é o sobrenome da moça, né? Ela falou, a gente sai daqui mais inspirado por vocês e por ver isso, e é muito bom ouvir vocês. E isso dá para nós uma esperança dessa juventude que está contribuindo, que está se movendo. Como o pessoal sempre falava antes, né? Ah, a juventude é o futuro da igreja. Eu acho que não. Acho que a juventude é o presente, é o que está acontecendo agora e a gente está contribuindo e amadurecendo. Então, assim, parabéns e obrigado por isso. Vocês não desanimem, diante das dificuldades, que eu imagino que são muitas, não é fácil liderar e trabalhar tudo isso, né? Mas, assim, que Deus possa fortalecer vocês e saiba que é um desejo que nas minhas orações Deus possa abençoar vocês e vocês continuarem dando frutos e contribuindo para o nosso crescimento, viu? Obrigado de coração. Amém, gente. Mais alguém falar alguma coisa? Senão a gente fecha aqui. Então, fechando, gente, de fato, a gente procurou apresentar questões básicas, né, fundamentais para a organização, só que a gente não, como disse nosso mestre Jesus, a gente não quer deixar vocês órfãos. O workshop está indo, né? A gente vai deixar aí vídeos, a gente vai deixar material, mas a gente queria fazer uma sondagem e um planejamento de a gente voltar daqui a um mês e quem sabe a gente fazer um acompanhamento mensal dessa galera que fez o workshop. A gente quer ajudar na elaboração do plano, a gente quer ouvir vocês e a gente fazer um encontro mensal e a gente fazer o estudo junto desse livro que a gente falou aqui. Para o próximo mês, a gente vai marcar para o dia 28 de dezembro, né? Já no finalzinho do ano, depois de férias, depois de prova, depois de final, depois de... Se a gente estiver vivo, entendeu? Depois de Natal, dia 28 de dezembro, uma quinta-feira, a gente vai estar marcando um encontro. E a gente vai manter o grupo nosso para quê? Para ser um canal de contato entre a gente. O que a gente vai pedir nesse mês, né? Um mês que a gente vai ter aí, um mês, 5 dias. A gente quer o plano de atividade de vocês. A gente quer ver isso. A gente quer fazer, não ficar só na teoria, só no que foi sugerido, mas a gente concretizar isso junto. Então, o primeiro passo é a gente elaborar esse plano de atividade. A gente vai pensar o ano de 2024 juntos. E a partir do próximo ano, a cada mês, a gente vai separar 1 hora e meia, não 2 horas como hoje, tá? Para a gente falar um pouco de um capítulo do livro e ouvir o que tem sido colocado em prática e como tem sido a dificuldade de vocês em relação a tudo que a gente conversou aqui. Diga, Bona. Falo pra caramba. O Gabriel fica doido comigo de tanto que eu falo. Não, mas é algo legal. Eu não sei se vai servir para vocês, né? Mas eu tô montando no Canva a agenda lá para a igreja, porque agora no começo do mês a gente vai sentar para organizar, né? Aí eu tô montando para a gente já ter algo pronto para a gente usar no próximo ano. Aí ele já vai todo esquematizadozinho.
E aí lá na reunião a gente só vai colocar, né, nas lacunas aquilo que a gente vai definir mesmo para a agenda do próximo ano, mas ela já vai estar prontinha. Eu nem sei se dá para mandar editável, em arquivo editável, mas eu vou tentar, porque se servir para alguém vai ser legal. Eu estou tentando montar ela bem, bem jeitosinha, sabe? Para a gente poder usar, e aí dá para quem quiser imprimir, dá para imprimir e ir acompanhando, enfim, dá para ter anotação. É bem legalzinho. Aí eu mando, vou ver se dá para mandar editável, e aí eu mando lá, e que aí vocês mudam o que acharem de mudar. Mas está bem bonitinho. Pronto. Essa troca é importantíssima, entendeu? Aquilo que uma já tem, é aquilo o arroz com feijão. Todo mundo vai comer. De como vai comer é outra história. Mas o que a gente quer é isso. Para o próximo mês, pensem aí, conversem com a liderança da igreja, com o pastor, com os demais jovens. Vamos tentar fazer o plano, montar esse plano, porque acho que é o primeiro passo para a gente sair da situação de só ouvir, querer, e a gente colocar em prática, tá bom? A gente vai se colocar à disposição, fazer isso por um mês, primeiro mês, né, em relação ao planejamento. Aí, janeiro, final de janeiro, a gente deve, ou não, fevereiro, talvez, começar a ver, né, os encontros para a gente tratar tanto do planejamento quanto do acompanhamento da leitura do livro que a gente vai disponibilizar um PDF que a gente tem, tá bom? A gente vai colocar lá no grupo, junto com o material, junto com esses slides, e nisso a gente se coloca à disposição para servir e ajudar todo mundo, na medida do possível. Espero que contar, né, com a participação de vocês e a gente se coloca à disposição. Finalizando, gente, a questão que a gente fez como tipo uma gincana, uma brincadeira. Bona quer falar, Bona? Não quero falar, eu que estou tentando tirar a mão aqui, não estou conseguindo. Mas pode falar, com vontade. É, a equipe verde, a menor de todas as equipes, foi a que conseguiu mais pontos. Por quê? Ela conseguiu uma inscrição, ela conseguiu responder 4 testemunhos e ela conseguiu 14 respostas no formulário Plus. Aí depois a equipe azul conseguiu uma inscrição, 5 testemunhas e 11 respostas no Plus. E a equipe amarela conseguiu 3 testemunhos e 5 respostas no Plus. Gente, isso é legal, uma brincadeirinha básica, mas é também que a gente pode ir inspirando, né, em relação a como desenvolver um trabalho, uma motivação lá no nosso grupo de jovens. Mas isso tudo depende, claro, da realidade que cada um tem vivido. Gente, eu acho que chegou ao final. Se vão abrir a câmera para tirar foto, o momento é este. Já são 11h23. Graças a Deus, amanhã de manhã não tem aula, só de noite. Mas tem trabalho, tem tantas vidas. Mas que tudo aquilo que foi falado, né, ministrado, que possa ser realidade em nossas vidas. Pelo menos para mim, gente, eu fui assim muito confrontado e assim encorajado mesmo. E acho que vai ser assim, a gente um encorajando o outro a dar continuidade aí quando estiver fraco, buscar força em vocês. Tá bom? Vou abrir, tirar foto aqui. Vou pedir a Lucas para tirar, se você o seu monitor super bom. 11h, né? Hora de tirar foto de ninguém, rapaz. Vamos lá. Pessoal, aí, não sei se quem vai abrir a câmera, mas vamos nos ajeitar, arrumar o cabelo, né? Preparar para a foto. E no 3 nós tiramos. Agora eu vou apertar o botão certo, hein, Marcos Paulo? Olha lá, gente. Então, 1, 2, 3 e...
Já. Só confirmando que deu certo, tá, gente? Porque eu não quero. Deu certo, gente. Obrigado. Tá ótimo, então, gente. Obrigado aí. Te melhorou no começo, no meio, vai ter essa vida de oração e qualquer coisa a gente vai se falando. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom descanso para todos. Boa noite, valeu, galera. Show, show.